Minas Gerais é terra de poesia. Suas montanhas guardam histórias, suas estradas carregam memórias, e em cada canto há inspiração para um novo poema. E é de uma pequena cidade do interior de Minas que vem uma escritora cujos versos são capazes de tocar o coração de quem os lê. Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que ótimos. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre poesia. Sobre poesias que foram escritas pela Beth Guedes. A Beth Guedes, além de poeta e escritora, ela é formada em filosofia, letras e direito e nasceu em um distrito bem próximo aqui da minha cidade. Ela nasceu no distrito de Extração, que também é conhecido como Curralinho. Atualmente a Beth mora aqui na minha cidade, mora em Diamantina, ela veio para cá já tem alguns anos, já nos encontramos por aqui algumas vezes, e ela realiza vários saraus poéticos aqui em Diamantina e na região. E ela tem essa atuação na vida artística, cultural, desde a década de 70, então já são vários anos de dedicação à escrita e à promoção da poesia, da literatura. A Beth já foi premiada em concursos de apoio e incentivo à cultura, como o Festivale, que é um festival bastante reconhecido aqui na região do Vale do Jequitinhonha. Inclusive, tivemos a notícia recentemente de que o Festivale, no ano de 2025, vai acontecer aqui em Diamantina. Eu tenho aqui em mãos 3 livros da Beth Guedes, eu tenho aqui as suas publicações mais recentes, mas ela já publicou 6 livros. Seu primeiro livro publicado se chama Viver é Isso e Algo Mais, foi publicado em 1987. Seu segundo livro tem o título de A Palavra, publicado em 1999. Seu terceiro livro é A Leveza da Vida em Versos, publicado em 2013. Seu quarto livro é O Sopro do Belo, publicado em 2021. Seu quinto livro, Caligrafia do Entardecer, publicado em 2022, e a sua publicação mais recente, que tem o título de Memória do Tempo, publicada em 2024. Eu gosto de ler poesia, mas tinha um tempo que eu não lia um livro do gênero. Se você está aqui no canal há mais tempo, talvez já tenha me visto falar sobre alguns livros de poesia por aqui. Sentimento do Mundo, do Drummond, é um dos meus livros favoritos. Eu também gosto muito da poesia do Leminski, da poesia da Hilda Hilst. E foi uma grata surpresa ler mais uma poeta brasileira, conhecer a escrita da Beth. Ela tem um olhar muito sensível sobre as questões que ela se propõe a escrever. Seus poemas abordam os mais diversos sentimentos. Eles falam de amor, eles falam de dor, de saudade, de solidão, felicidade, desejo. Então, se você ainda não conhece a poesia dessa autora, se você ainda não conhece a escrita da Beth Guedes, fica aqui o convite para que você se deixe levar pelos seus versos. São palavras que acolhem, são palavras que emocionam e são palavras que nos fazem lembrar que a poesia, ela está ao nosso redor. A poesia está em tudo. Basta a gente querer ver, basta a gente querer enxergar. Eu tive o prazer de receber a Beth, conversar com ela, a gente bater um papo sobre os seus livros, sobre o seu processo de escrita, sobre as suas influências. Então agora vocês vão ficar com a minha conversa, com o nosso bate-papo. Eu espero que vocês gostem. Eu tive a oportunidade de ler 3 dos seus livros, as suas publicações mais recentes, mas eu gostaria de pedir que você falasse um pouco das suas publicações. Eu acho muito rico e muito interessante quando o próprio escritor ou escritora fala e apresenta sua obra. Então eu gostaria de ouvir um pouco de você sobre a sua trajetória. 6 livros publicados é uma marca significativa. Então, como é que você sente a evolução do seu trabalho ao longo dos anos? Tem algum livro que você considera mais representativo da sua jornada literária? Sou Beth Guedes e é um trabalho que eu faço com a poesia de longa data aqui em Diamantina, desde a década de 70, finalzinho da década de 70, quando mudamos para Diamantina. E eu me entrosei aqui com os poetas, com os escritores. Depois veio o projeto, na década de 90, Poesia no Beco, Arte no Beco. Então eu sou dessa geração que originou poetas, escritores, artista plástico e cantores. Todo o tempo eu sempre fiz da poesia a minha missão de vida, a minha razão maior de estar aqui, para que eu possa fazer diferença no coração do leitor.
Eu sou autora de 6 livros. Esse aqui, o primeiro, Viver é Isso e Algo Mais. É um livro em que eu digo que é um livro de coragem. Quando a gente escreve, se expõe, como se expõe numa vitrine para o leitor. E ele é o início. Eu diria que ele é a nascente de todos os meus livros. Foi por ele que tudo começou. Depois veio a palavra, a pá que lavra sentimentos, a pá que lavra emoções e sensibilidades. Depois veio A Leveza da Vida em Versos. É um livro onde eu falo do olhar para a vida de uma forma leve, de olhar para o cotidiano e enxergar poesia. Depois veio O Sopro do Belo. O Sopro do Belo, ele nasce em plena pandemia. Eu falo que é um livro de resistência, é um livro de coragem, é um livro de cura. Não só para o leitor, mas também para mim enquanto poeta. Porque esse livro aqui, ele estava pronto. E eu passei por um processo de luto. Eu diria que a poesia me abraçou para que eu pudesse escrever esse livro. Então é uma parte de memórias, outra parte do cotidiano. Depois veio Caligrafia do Entardecer. Essa caligrafia que fala da nossa vida, dos nossos sentimentos, da nossa memória. Depois veio Memória do Tempo. Memória do Tempo é uma seleção de poemas que tem em todos os livros, mas também tem poemas inéditos, poemas que foram publicados em jornais, poemas que eles marcaram de certa forma a minha construção com a poesia. Com relação à pergunta, que a Amanda me fez sobre a evolução do trabalho. Cada trabalho, cada livro é único. Então, cada livro ele tem seu tempo, ele abre ciclo, ele fecha ciclo. Eu vejo os meus livros como filhos. Se eu digo, esse livro, cada escolha que eu faço, eu estou abrindo mão de um livro. Mas tem esse livro aqui, O Sopro do Belo, ele foi um livro que ele surgiu numa época, como eu disse aqui, do luto. Então, é um livro que ele fala muito a meu respeito. É um livro que ele fala das memórias da infância, ele fala da minha história de amor com meu esposo. Então, é um livro que eu me desnudo mais diante do leitor e diante da poesia. Viver em uma cidade pequena pode ser desafiador para quem trabalha com arte. Quais são os desafios que você enfrentou ao longo da sua carreira, especialmente vindo de uma cidade pequena? Diamantina, pelo cenário, Diamantina encanta. O artista, o poeta que vive em Diamantina tem esse contato direto e permanente com a poesia. Os desafios que eu penso são os desafios que os artistas, de modo geral, enfrentam através do pouco fomento para a cultura, do incentivo, da valorização do artista local. Os artistas precisam ser mais valorizados, entender que a nossa arte, ela contribui, ela promove a cultura. Como você lida com o processo de escrita? É algo que acontece de forma espontânea? Ou você tem uma rotina definida para escrever? O processo criativo, ele tem que ter disciplina. Porque se não tiver disciplina, fica muito assim, solto. Então, eu tenho uma disciplina, mas não rígida. Todos os dias eu acordo 5 horas, eu produzo melhor na parte da manhã. Então, eu sento para escrever poesia. E também tenho o meu tempo de leitura. Porque se eu não me preocupar com a leitura, que embasamento que eu vou ter, que conhecimento que eu vou ter. E, geralmente, onde eu vou, eu observo, eu tenho uma ligação muito grande com a natureza. Eu vejo um detalhe na natureza que me toca. Então, na hora que eu vou escrever, vem espontaneamente. A poeta Adélia Prado, ela fala que o poema, no primeiro momento, ele nasce sujo, como um recém-nascido. Ali tem sangue, ali tem gordura.
é preciso dar um banho no poema. Eu tenho um olhar muito crítico pelo que eu escrevo. Aí eu vou, trabalho o poema, enquanto aquele poema não está enxuto, enquanto as palavras ali, elas não estão de forma harmoniosa, eu vou trabalhando o poema, até que eu leio em voz alta, e aí quando eu vejo que o poema está pronto, aí eu parto para outro poema. Acorda cedo. Acordo cedo, já acostumei. Eu produzo melhor de manhã, eu tento produzir à noite. Sim. De manhã eu produzo melhor. Eu acho que minha mente funciona melhor é de manhã. Acorda disposta. É. Agora eu estou dizendo coisas aqui que ninguém nunca me perguntou. É? Que está sendo inédito. Que coisa boa. Uhum. Feliz. Agora eu queria saber um pouco da Beth leitora. Você tem autores ou autoras que você considera seus favoritos? Ou livros favoritos que você queira e possa indicar aqui pra gente? Olha, eu gosto muito de ler. E o primeiro livro de poemas foi Carlos Drummond. Então eu tenho a obra de Carlos Drummond, que são os meus livros de cabeceira. Eu leio, releio os poemas, tem poemas que eu até memorizo. E eu gosto de ler os clássicos para que eu possa também enriquecer meu vocabulário, ter também uma outra visão através da prosa poética. Mas eu leio poesia, Cecília Meirelles, Adélia Prado, Manuel de Barros, João Cabral, Fernando Pessoa, Camões. E leio também os autores mais novos, aqueles autores que eles não são tão conhecidos, mas que produzem. Então, geralmente, eu vou nos lançamentos e eu procuro ler de tudo. No momento mesmo, eu estou lendo 100 Anos de Solidão, que é um livro também que ele leva para uma outra margem, mas ele usa muito o imaginário. Eu adoro Drummond também, que você falou. Pois é, ele é direto. Que eu li foi o sentimento do mundo dele. Você até decora, né? De tanto que eu vou lendo, mas cada vez que a gente lê também tem uma... Tem outro que chama atenção. E tem uma forma também de... Não sei se é o estado emocional que a gente está. Cada vez que lê, ele é novo. Exatamente. Não é? Desde a década de 70, você é atuante com a sua poesia na vida artística e cultural da cidade. Como é que você enxerga a receptividade do público em relação à poesia hoje, considerando a sua experiência ao longo desses anos? Olha, nós moramos numa cidade patrimônio cultural da humanidade. Eu digo que Diamantina é festeira, Diamantina não dorme. Estou tendo um trabalho, né, muito surpreendente aqui em Diamantina, através dos saraus. Então foi um momento em que eu percebi a quantidade de pessoas que escrevem. É um trabalho persistente, mensal. Fidelizamos um público e eu pude observar que as pessoas de Diamantina, os turistas, eles gostam dos saraus, gostam de poesia, gostam de música. Então eu percebo uma receptividade muito grande. Mas como eu estou dizendo, é um trabalho persistente, é um trabalho que se faz com a sensibilidade e que eu acho mais interessante é quando eu estou ali apresentando o sarau e há um momento que se chama palco livre. É quando, espontaneamente, o poeta sobe no palco, apresenta seu poema, em Corralinho tem as crianças, tem uma senhora também de lá com mais de 90 anos. Então eu percebo que a poesia está atingindo todas as pessoas. E se perguntaria por quê? É porque falamos de sentimento, de encantamento, de emoção. E as pessoas hoje, como todos os tempos, elas precisam de carinho, de abraço com as palavras, de encantamento. E o poeta, ele entra no coração do leitor. Para encerrar, eu gostaria de saber o que é que nós podemos esperar dos seus próximos projetos. Então fala um pouquinho para a gente dos seus próximos passos. Eu continuo com o projeto dos saraus, ele uma média de 4 saraus por mês, com esse trabalho de dar visibilidade à poesia e aos poetas. Aconteceu aqui em Diamantina, no mês de setembro, um evento literário, A Terceira Margem, e era sobre a literatura, encontro das literaturas das margens do mundo. E esse livro aqui, Memória do Tempo,
Ele faz parte da coleção Infame Ruído. Infame Ruído tem a ver com a inconfidência, né, o termo. E esse livro aqui foi uma proposta até do escritor Anelito de Oliveira, para que a gente fizesse, 18 autores, fizesse um livro, e esse livro está sendo distribuído para 25 cidades do Vale do Jequitinhonha, que tem o índice humano de desenvolvimento mais baixo. Então, 25 cidades ganharão 18 exemplares. Então, eu continuo com este projeto. Eu sou acadêmica na Academia de Letras do Vale do Jequitinhonha. Tem projetos também de feira, projetos de sarau, de palestras. Também participo lá da feira, né, de artesanato com os livros lá no mercado, onde eu tenho um encontro muito pessoal com os leitores. Outro dia, um turista disse que a primeira vez que vai numa cidade tem esse contato direto com o poeta, o escritor com o leitor. Porque geralmente os livros estão ali, às vezes as pessoas não sabem nem falar a respeito do livro. O autor já é diferente. E continuar escrevendo os meus livros, né? Agora já em janeiro eu já começo a escrever meu 9º livro. Então o trabalho com a poesia é um trabalho assim incessante, prazeroso e muito sensível. Eu agradeço muito a Amanda Azevedo pelo convite, por esse projeto da Lei Paulo Gustavo de audiovisual, da importância de entrevistar um poeta, um escritor local e dar visibilidade ao trabalho, conhecer a obra, expandir, não só dentro da cidade, mas para o Brasil, para o mundo, a produção literária. Eu fiquei muito feliz com o convite e, em nome da poesia, eu só tenho que agradecer, né, por esses momentos e que eu diria assim, é tão aprazível falar de poesia e falar de poesia com uma pessoa que trabalha com a música, com a voz, com o violão. É como se estivéssemos no sarau. Só tenho que agradecer muito, Amanda, pela sua sensibilidade, pelo convite.